Bom dia, bom dia. Mais um final de semana. Bora falar menos de especificação agora e levar a fera para dar um rolê e ver qual é que é. Assistida e seja deslizante também. Ela é muito leve, muito fácil de trocar marcha. Mas a cafeína, ela tem relação com a redução da absorção de cálcio no corpo. Você deixaria a IA dominar suas emoções? Ou você deixaria ela dominar suas emoções para você se sentir feliz? Bom dia, bom dia. Mais um final de semana. Domingo. Hora de sair do trabalho. Graças a Deus, 6x1 da semana entregue com sucesso. E se tem folga, tem vlogzão. E hoje já começar o dia. Vou passar lá agora no trabalho do amigo e ele passou, vou lá conhecer a motoca dele, né? É uma Daytona 660 e ele passou aí na semana, mas só que não deu tempo de eu subir na moto, dar uma volta, porque estava muito movimento no trabalho. Mas agora eu vou dar uma passadinha lá, vou dar uma volta e conhecer mais, né, sobre a motoca. Eu, por estar num perímetro urbano, e aqui tem muito movimento, redutor de velocidade, eu não vou conseguir testar potência e velocidade. Eu vou dar minha avaliação mais por questão de ergonomia, como é que é a moto, como é que é andar na moto em si, né? Não testando mais top speed, velocidade, essas coisas. E é isso, bora lá. Uma outra coisa que eu queria gravar a reação da moto mesmo no momento que eu estivesse nela, mas só que como eu tô sem o microfone da câmera para me colocar dentro do capacete, eu não vou conseguir. Mas eu vou, logo depois que eu descer dela, eu vou dar minha avaliação. E é isso, né? Bora lá conhecer a motoca. E hoje, domingão, dia de folga, né? Bora aproveitar. E é isso. Partiu. O áudio da câmera ele só fica bom quando não tá pegando muito vento, né? Quando eu tô usando diretamente o microfone dela. Eu nem sei na verdade se ele vai pegar muito barulho da moto, mas eu sei que de algumas vezes que eu gravei, quando não estava muito ventando e abaixo de 40 por hora, dava para pelo menos falar alguma coisa. Fora isso, passou de 40, a ventania braba. Mas o microfone dela tá para chegar e quando chegar eu vou falar sobre e vou passar a fazer mais vídeos pilotando e vai ser muito bom porque daí já encurta o tempo de ficar até editando, né? Já que eu edito pelo celular, então não tem que ficar caçando música para colocar em cima. Então eu já uso mais, já consigo mais utilizar esse áudio aí já pilotando para gerar mais conteúdo, né? Finalzinho demorado para um domingo, mais pro amarelo, e é isso. Vambora.
posto aqui, ele mudou, então tá meio confuso, mas daqui um dia a gente se acostuma de volta aí e já pega já, né? Quando muda assim é complicado no começo, mas depois a gente aprende rapidinho. Isso aí, ó, chegamos, ó a bichona aí, ó. Deixa eu arrumar um lugar aqui pra eu parar. Vou parar ali na parte da cantinho mesmo. E é isso, bora lá pegar a chave, pegar as primeiras recomendações, né, se tem alguma coisa a fazer, e testar a motoca e ver qual que é. Chave da motoca já tá na mão. O Gustavo ele já passou aqui umas dicas já sobre já deixar ela no modo REM. Ela tem 3 modos de pilotagem e ele já também passou a dica que é preciso deixar ela com acionar a embreagem antes de ligar ela. E vou dar um 360 nela aqui, cara. Motoca muito bonita, cara. Olha o tamanho desses pneus, cara. Dá um 360 na motoca. Tá aqui do lado da Tenera. E essa é a Triumph Daytona 660. Essa daqui ela tem 95 cavalos, 6,02 kg forçamento de torque. E passei aqui pelas especificações rapidinhas da motoca. E se liga nesse farol, essa assinatura de LED. E é isso, né? Como diz o nosso amigo Lucão do canal Carro Chefe, bora falar menos de especificação agora e levar a fera para dar um rolê e ver qual é que é. E é isso, rapaziada, bora. Agora bora conhecer a fera. Vou ligar ela aqui, vou botar o capacete, vou botar a câmera no capacete. Rapaz, olha o ronco da fera. Deixa eu ver como é que tá o freio dela, tá. Rapaz, motinha forte, tá? Se deixar a bicha puxa mesmo e... Caraca, cara, é muito forte.
Cara, motinha, por mais que ela seja uma moto esporte, cara, que motinha confortável. Eu passei ali há uns minutos atrás, uma rua com mais buraco. Caraca, que motinha top, velho. Não parece, você olhando ela de fora, por ela ser uma motocicleta esportiva, você acha que ela não vai ter esse tanto de conforto que tem, mas cara... Olha o freio disso, velho. Caraca. Ela tem dois discos. A bicha freia pra caramba, velho. Tanto freio traseiro quanto freio dianteiro. Top demais, cara. A embreagem dela, nossa, muito levinha, muito levinha. Ela, eu acredito que seja uma embreagem deslizante e assistida também. E olha o ronco da criança. A moto ela puxa mesmo em qualquer em qualquer marcha. Você tá doido, mano. Pô, tava de quarta ali, a bicha tava saindo como se estivesse praticamente de primeira, cara. O cara que não tem o costume, o cara ele pode se atrasar, tá? Se o cara não tiver o costume com essa motinha aqui.
E olha que se eu pego um lugar que dá para acelerar ela mesmo de verdade. Deixa eu colocar ela aqui para fazer as considerações finais, porque ele para cá. Vou colocá-la aqui. Rapaziada, voltinha rápida. E essa foi voltinha rápida aqui na Daytona 660 da Trauf. Porra, motinha filé demais. Eu não imaginava que essa moto seria tão confortável para quando você olha uma moto desse segmento. Ela é uma moto de média cilindrada, é uma moto esporte. E caraca, a moto ela muito confortável. Essa embreagem dela muito leve. Eu acredito que ela seja, eu não cheguei a olhar a especificação dela, mas eu acredito que ela seja assistida e seja deslizante também. Ela é muito leve, muito fácil de trocar marcha. Moto muito forte mesmo. E uma coisa até que eu achei muito boa nela também é a questão da estabilidade. Eu acredito que seja por conta dos pneus. E é uma moto muito estável. E para o cara que vem de uma CG, que vem de uma Phaser 250, Phaser 150, esse cara ele não vai se sentir muito diferente com a questão de pilotagem dela. Eu que já tenho costume de vir de uma moto alta, uma moto estilo Big Trail, que a minha moto é uma Tenere, eu já senti mais e demorei um pouquinho mais para pegar o jeito de ficar nela. Mas se o cara ele já tem uma moto que tem um estilo de pilotagem mais baixo, ele vai se acostumar rápido, e o que ele só vai ter que se adaptar depois é o estilo, ele se adequar às pedaleiras, que elas são pedaleiras mais recuadas. E pô, gostei da moto, moto muito forte. Olha que eu rodei com ela no modo REM, e ela tem 3 modos de pilotagem. Eu rodei com ela no modo mais tranquilo, porque eu também estou num perímetro que é um perímetro que tem bastante circulação de carros, e aqui por mais que hoje seja domingo, tá meio deserto, os carros eles não respeitam sinal, eles não respeitam paradas obrigatórias, e cara, muito boa motoca, muito top. Eu gostei de ter andado nela, e esse foi a volta rápida aí que a gente deu com a Daytona. Motoca aprovada, top demais. Agora eu vou lá devolver a chave pro Gustavo, colocar lá no lugar e partiu casa.
Olha quem vai passear hoje, hein? Quem é que vai passear hoje? Quem é que vai passear hoje? Quem? É Cacau. É em casa, graças a Deus. Agora fazer um cafezinho, tomar um banho. Hoje, se tudo der certo, vou dar um pulinho na farmácia. Se não tiver... No meu primeiro vlog que eu gravei, na parte que eu estava no supermercado, estava tocando uma música de fundo. E essa música de fundo, o YouTube ele notificou direitos autorais nessa música de fundo. Eu, propriamente, como era o meu primeiro vídeo que eu subi, eu não sabia disso. E eu vou dar um pulinho na farmácia mais tarde, talvez, acredito que mais grande chance de eu ir. E vou gravar para vocês os meus top shampoos anti-caspas. Vou gravar todos os que eu já usei. Tem shampoo barato, tem shampoo mais caro também, tem shampoo que resseca, tem shampoo que não resseca, tem shampoo que ajuda a acalmar o couro cabeludo. Então, se chegar lá na farmácia e não estiver tocando a rádio da farmácia, estiver tranquilo de áudio som ambiente, eu vou gravar e vou trazer e vou colocar aqui nesse vlog. No começo eu estava bem resistente de comprar esse bichinho aqui. Esse daqui ele é um sérum da Principia. Esse daqui em específico ele é o MC10. Ele tem 10% de niacinamida e 1% de zinco PCA. Esse daqui é um dos meus favoritos, porque esse daqui ele foi um dos que menos me deu alergia. E quando eu ganhei esse aqui na época, ele veio acompanhado de mais dois. E foram... Deixa eu fechar aqui a caixinha. Eita, deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês. Foram esses daqui. Mais esses dois, né? O que eu tô é esse do meio. O que eu mostrei para vocês foi esse daqui do meio. E vem mais esses dois. O único aqui que você precisa usar só à noite desses dois é esse verdinho aqui. E todos eles você precisa usar como protetor solar. Cara, valeu a pena? Super a pena, vale super a pena. A Principia, ela tem produtos excelentes. E esse daqui eu gostei bastante porque questão de oleosidade foi uma das coisas que eu vi assim... a ação desse produto aqui age assim de forma super rápida. E por incrível que pareça, até as acnes que já existem, esse sérum aqui ele consegue dar um jeito e evita até o excesso de oleosidade, evita com que surjam novas acnes. E ele ajuda até nas acnes até que você já tem. Mais à frente eu vou falar mais sobre. Eu nem ia falar disso aqui, eles estavam aqui, porque ontem na hora de sair pro trabalho eu acabei que eu deixei eles aqui em cima. Mais à frente eu vou falar mais sobre eles, mas vale super a pena. Hoje eu acredito que eles não estão mais com preço tão alto quando lançaram. Não sei quanto é que tá, porque isso daqui já faz um tempo já que eu ganhei eles. E vale super a pena, cara. Vale super a pena o investimento. Então para você que está sofrendo de pele oleosa, textura irregular, vale muito a pena. Mas se sua pele é uma pele mais especial, eu recomendo você a não já sair usando qualquer coisa, porque igual esse daqui, esse AH2, esse bicho aqui ele me deu uma alergia terrível, cara. Aí eu já não entendi porquê. Olha que eu passei bem pouquinho da segunda vez para ver, mas o bicho me deu uma alergia. Minha pele começou, além de estava tranquila, ela começou a esquentar, começou meio que ficar estranha. Aí eu fui lá, lavei e parou. Então se sua pele ela já é sensível, se você já vem fazendo uso de tratamento com medicamentos
voltados para amenizar essa questão de acne. Não é bom você já sair por aí usando esses produtos, nem esse nem outros. É bom você passar por uma consulta dermatológica. E mais à frente eu vou falar sobre esses, sobre cada um deles, né, com mais detalhes, mas questão de que se vale a pena ou não, ele vale super a pena, cara, super a pena mesmo. E se você tem o costume de usar ele direitinho, o único aqui que você não pode usar de dia é esse aqui, né, o Mix 01. Se você tem o costume de usar ele tanto de dia, tanto de noite, se você seguir a rotina ali certinho, você vai ver o resultado ainda mais rápido. O resultado deles geralmente é de 2 a 4 semanas. Mas se você tem o costume de usar ele certinho todo dia, você vai ver o resultado super rápido. E vale super a pena, cara. Vale super a pena. Cafezinho pronto, com sucesso. Cara, eu acho que eu não travei a exposição. Acho que tá muito claro aqui no fundo, mas depois a gente tenta. Eu não sou muito afim de ficar editando o vídeo. Ainda mais quando o vlog ele tem bastante conteúdo, então não estou muito afim, mas se ficar muito escuro eu vou tentar dar uma clareada, mas eu acredito que não, mas se a exposição estiver variando, eu acredito que também não vai variar muito. Estou com um cafezinho aqui na mão e provavelmente você não sabia, mas a cafeína ela tem relação com a redução da absorção de cálcio no corpo e ela também tem relação com aumento, mesmo que seja leve, mas ela tem relação com o aumento da perda de cálcio no corpo também. Mas fica tranquilo, porque isso não acontece simplesmente pelo fato de você consumir cafeína. Na farmácia a gente tem costume de bastante, né, de falar, não só na farmácia, que o que muda em um medicamento, se ele é benéfico ou letal, é a dose. Ou seja, é a dose que faz um medicamento virar veneno. Seguindo essa linha de raciocínio que eu comecei a falar aqui da cafeína, que a cafeína em excesso, associada também a uma má alimentação, que é rica em alimentos que tem cálcio, um exemplo aí a gente fala de leite, a gente fala também de... Agora fugiu, mas quando você tem esse cenário, uma alimentação pobre em cálcio e você tem um excesso de consumo de cafeína, isso de 3 a 4 xícaras acima, você corre grande risco de estar enquadrado nesse cenário, que é onde a cafeína ela vai atuar na redução da absorção de cálcio. Ou seja, é importante que você tenha uma alimentação regular, que você se organize para ter uma alimentação regular. Por que eu falo se organize? Porque às vezes o dia está tão corrido que a gente chega em casa e às vezes quer dormir, quer aproveitar o dia, não come direito, não quer gastar ali um tempo maior para fazer um alimento mais adequado e acaba que compra um lanche, fica comendo besteira, e meio que a saúde só vai indo para um caminho, a saúde só vai indo para uma rua escura. Então, rapaziada, abre um olho em relação a isso, né? Agora que eu peguei o cafezinho aqui, que eu me lembrei disso, automaticamente me veio esse assunto na cabeça. O excesso de cafeína com uma alimentação pobre em cálcio não é algo bom. Você está caminhando para uma rua totalmente escura. Então, abre o olho em relação a isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que temos de compromissos.
Partiu farmácia. Hoje vocês vão conhecer a minha lista dos tops shampoos anti-caspa. Cara, eu lembro que eu demorei a acertar, tá? Eu vou tentar listar lá, se lá tiver, os 5 shampoos, os que eu mais gosto. Comprei shampoo de todo tipo, mas vamos ver se eles têm lá, né? Eu vou listar eu me lembro assim dos mais ou menos uns 5 que foi os recentes, né, que eu usei, que eu já meio que escalei, né, dentre eles quais são os melhores. Agora dos mais simples mesmo, desde o começo, não me lembro muito bem, mas se tiver lá, se eu olhar a embalagem eu vou lembrar. Mas bora ver, né? Tomara que a rádio da farmácia não esteja ligada, porque para não precisar silenciar o vídeo, para não ter que ficar tendo essas gracinhas de Content ID, eu vou... Aí fica melhor para mim gravar lá, né? Vamos ver. Hoje bonitão. Tem algumas nuvens no céu? Tem, mas caraca, o dia tá bonitão. Vamos pra pegar uma praia. Pena que hoje não vai dar pra pegar uma praia, mas caraca, hoje tá um dia topzera pra pegar uma praia, fazer alguma atividade física. Top. Cheguei na farmácia, eu preferi não gravar. A rádio ela tava ligada, ela tava baixinha, mas ela tava ligada. Então, como ia ser uma parte demorada, que eu ia falar eu acredito que ia ser demorada, porque eu ia falar de mais ou menos uns 5 shampoos. Acabou que preferi nem gravar, porque provavelmente o YouTube ia querer silenciar essa parte do vídeo, e para não ter que gastar mais tempo editando, eu preferi não gravar. Eu acredito que mais à frente eu vou falar sobre isso, porque mais à frente eu vou precisar ir em algum momento na farmácia, e ao longo do desencadear de qualquer vídeo mais aí pra frente, se eu chegar aí, eu pego e faço. Se tiver tudo certo, né, pra eu fazer, eu pego e faço. E também, até mesmo se eu for no supermercado, tem supermercado que não tem a mesma variedade que tem na farmácia, mas se der para fazer, eu pego e faço. E eu acredito que isso vai ajudar bastante gente que sofre com caspa, que tem, além de caspa, couro cabeludo irritado, que tem também outras coisas relacionadas que vem da caspa também, que advém da caspa também. Eu falo mais à frente e bora, né? Não passou assim, ó. Passou rápido, mas graças a Deus tudo certo. Mesmo passando rápido, deu pra aproveitar, deu pra dar uma descansada também. Já vi um filme cedo, já vi outro também à tarde, e agora é hora de dar uma descansada para amanhã começar mais uma semana, e bora pra cima. Dos filmes que eu vi hoje, eu até fiquei de comentar sobre um, e esse filme é um filme de ficção científica. Eu não sei se eu vou pronunciar o nome certo dele, mas eu acredito que seja Spiderhead. Esse filme é um filme que quem até é o ator principal dele, é aquele ator que faz o Thor da Marvel. Ele é um filme que se passa em uma ilha,
E essa ilha, ela na verdade é um presídio, e esse presídio ele é um presídio de alta tecnologia. E as pessoas que estão ali são prisioneiros. E esses prisioneiros, para ter esses privilégios de estar ali, ter uma liberdade maior que um sistema prisional convencional, eles precisam ser cobaias nos testes que acontecem ali. E esse ator, que é o principal, que ele é o doutor, o cientista, que é o ator que faz o Thor, ele fica observando o monitoramento que um aparelho que é acoplado nas costas de cada das pessoas que está ali, ele fica observando a leitura que o aparelho faz, a leitura corporal que o aparelho faz. E esse aparelho, ele tem diversas substâncias nele, que são diversos medicamentos, e esses medicamentos eles são automaticamente inseridos na corrente sanguínea de cada colaborador de acordo com a emoção e de acordo com o ambiente ali do local. O drama do filme ele acontece exatamente porque o doutor ele passa a exceder o que o programa ele calcula para cada um dos indivíduos ali da ilha. Ou seja, ele começa a manipular isso remotamente pelo aplicativo do celular. Ou seja, tem cenas que a pessoa ela passa a gostar de outra do nada, ela passa a se enfurecer do nada, mas tudo porque ele fica controlando a dose de medicamento que a pessoa ela deve tomar. Mas trazendo isso já para o cenário atual, que é um cenário onde grande parte dos tratamentos eles são tratamentos de tentativa, né, de erro e acerto. E dentre essas tentativas, a gente tem aí ajuste de dose, a gente tem troca de medicamento, tem ajuste de posologia envolvendo horário. E os tratamentos onde mais se ocorrem isso são tratamentos que envolvem depressão, ansiedade, transtorno de bipolaridade, dentre outros. E a IA ela tem avançado de uma forma tão rápida que esse cenário ele não está muito longe de acontecer. E daí automaticamente isso puxa alguns ganchos, né? Alguns ganchos filosóficos, no qual até onde a IA ela pode interferir quando o assunto é corpo humano e qual é o limite que ela vai ter quando o assunto é corpo humano. E para você que chegou até aqui, até esse momento do vídeo, vai duas perguntas, né? Você deixaria a IA dominar suas emoções? Ou você deixaria ela dominar suas emoções para você se sentir feliz? E vai chegar um tempo que não vai ser mais o médico que vai definir qual é o melhor medicamento, qual o melhor horário que você deve tomar o medicamento. E sim, simplesmente uma IA que vai tomar conta desse papel e vai automaticamente decidir qual é o melhor medicamento que você tem que tomar de acordo com a emoção que você está sentindo. E tem esses levantamentos também, né? Depois que eu terminei o filme eu fiquei pensando, pô, isso tá bem perto de acontecer. E não é coisa assim daqui a 20 anos, não. É coisa bem próxima mesmo, né? Já que a gente já tem interações e já tem ajuda, né, de IAs em relação à medicina. Mas é muito interessante o filme. Tem hora que ele foge, né, um pouco da proposta, mas é um filme que vale a pena assistir. Ele é uma mistura de drama com suspense também. É um filme legal. E se você tiver a oportunidade de assistir, é só dar uma pesquisada. Talvez eu vou colocar o nome dele aqui na descrição, se der para eu editar e colocar e lembrar também, eu coloco. Mas qualquer coisa é só comentar aí embaixo que eu coloco certinho o nome dele.
E mais um domingão concluído, né? Mais uma semaninha. Vamos tentar aí conseguir cumprir os objetivos da semana. E próxima folguinha tem mais vlog. E se você chegou até aqui, muito obrigado. E é isso. Até a próxima.